Bom dia, turma. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, tá certo? Vamos ter cuidado, certo? Pra gente poder voltar às nossas aulas presenciais, tá bom? Então, a gente vai continuar com o tema água, tá? E o assunto da nossa aula de hoje é a água da nossa natureza, tá bom, turma? A água, ela pode ser encontrada em três estados físicos, certo? Ela pode ser encontrada no estado sólido, líquido e gasoso, tá? Quando a água ela está no estado sólido, a sua forma e o seu volume são definidos. Por quê? Um exemplo, quando temos água congelada no cubo de gelo, não temos a forma definida? Forma de quê? De um cubo. E o volume? O volume é aquele que está contido naquela cubeta de gelo. Então, tem a forma e o volume definido. Se eu colocar num copo para congelar, vai ter a água vai ter o formato daquele copo. Então, a água no estado sólido, ela tem forma e volume definido. A força da ligação entre as moléculas da água é muito forte. É por isso que elas permanecem ali, unidas, certo? No estado sólido, as moléculas elas estão bem juntas. É como se a gente estivesse dentro de um ônibus muito lotado. As pessoas são as moléculas, então elas estão ali unidas. A água pura, ela congela a 0 graus Celsius a nível do mar. Certo? Deu para entender, né, turma? Então, quando tá na temperatura 0 graus Celsius é quando a água congela. Certo? Aí você pergunta: tia, então se diminuir a temperatura, ela vai continuar congelada, certo? Se aumentar a temperatura, aí se aumentar a temperatura em 1 grau Celsius, ela vai passar do estado sólido para o estado líquido, certo? A água no estado líquido, a força da ligação das moléculas, ela é mais fraca, certo? Como ela é mais fraca, as moléculas estão mais distanciadas. É por isso que ela passa do seu estado sólido para o estado líquido, certo? No estado líquido, a água ela tem volume definido, mas não sua forma. Por quê? Como assim, tia? Porque a água no seu estado líquido, ela tem seu boto, né? Por exemplo, não lembra daquela cubeta de gelo? Eu botei para congelar, não é verdade? Agora ela era sólida, nesse exato momento ela virou líquida, certo? Então, aquele volume que tinha antes na cubeta de gelo, ela continua o mesmo volume. Mas o que é que mudou? Como eu descongelei, eu tirei da cubeta de gelo, vamos supor, eu botei no copo, a forma mudou, certo? Ficou o formato do copo, a água. Se eu botar numa vasilha, vai ficar no formato da vasilha. Se eu deixar o gelo descongelar em cima da mesa, não vai ter forma. Na verdade, o líquido ele vai ficar espalhado. Então, dependendo de onde você colocar, a água ela vai criar uma forma, certo? Aí, a água ela ocorre no seu estado líquido entre as temperaturas de 1 grau Celsius a 99 graus Celsius. Então,
Entre essas temperaturas, a água ela está no seu estado líquido. Tudo bem? Aí você me pergunta, tia, e se eu aumentar 1 grau? Ela tá lá em 99 graus Celsius. Se eu aumentar 1 grau Celsius, aí o que é que vai acontecer? A água ela vai passar do seu estado líquido para o estado gasoso, certo? Aí, quando a água ela está no seu estado gasoso, ela não tem volume e nem tem forma definida. Por quê? Porque no estado gasoso a água ela está onde? No ar. Como é que ela vai ter um volume definido se eu não consigo saber que volume que ela tem, se ela já está no ar? Como que ela vai ter forma se eu não consigo ver? Certo? Tudo bem? O que eu sei que aquele volume que estava na coberta de gelo, ele foi para o ar, não é verdade? Então ele só adicionou mais volume na quantidade de água no ar, certo? Aí a força de ligação das moléculas, ela é pequena. Ela é tão pequena que as moléculas elas ficam afastadas, bem afastadas. É por isso que ela fica no seu estado gasoso, porque elas estão mais livres. A água se encontra no seu estado gasoso na temperatura de 100 graus Celsius. Então, se eu continuar aumentando a temperatura da água, né, 101, 102, ela vai continuar no seu estado gasoso, certo? Mas se eu diminuir de 100 para 99, ela vai passar para o estado líquido. E de 1 grau para 0 graus Celsius, vai passar para o estado sólido. Perdão, turma. Sabendo disso, vamos estudar as mudanças da fase da água, certo? A gente sabe que a água ela se encontra em três estados físicos, que é o estado sólido, o estado líquido e o estado gasoso. Agora a gente vai estudar quais são os nomes das transformações, certo? Que a água passa nos seus estados. Vamos lá. Temos a fusão. Fusão é o nome que se dá para a mudança do estado sólido para o líquido da água, certo? Para o estado líquido da água, que ela é provocada por aquecimento. Vocês lembram? Tá? Quando é estado sólido, qual é a temperatura? 0 graus Celsius. Mas se eu fornecer calor, aí ela vai passar para o estado líquido, na verdade, de 0 para 1 grau Celsius, ela vai ganhar calor. Quando ela ganha calor, aquela coberta de gelo, ela vai derreter, né? Deu para entender, né, turma? Então, um exemplo, o gelo que derrete num dia de calor, né? Além disso, o denominado ponto de fusão, importante isso, tá, turma? É a temperatura que a água passa do estado sólido para o estado líquido. Então, o ponto de fusão da água é de 0 graus Celsius, certo? Para cada material tem o seu ponto de fusão, certo? Para a água que a gente está estudando é 0 graus Celsius, certo, turma? Deu para entender, né? Fusão, sólido para líquido, ganho de calor. E a solidificação? Solidificação é a mudança do estado líquido para o estado sólido, provocada pelo arrefecimento ou resfriamento da água. Então, o que acontece?
A água, primeiro a gente o quê? A gente aqueceu a água, né? Ou deixou ela aquecer naturalmente. Aí aqui a gente fez ao contrário, a gente está resfriando a água. Então aquela água que estava no seu estado líquido, ela passa para o sólido quando ela perde calor, certo? O ponto de solidificação da água é de 0 graus Celsius, certo? O exemplo mais visível são os cubos de água que a gente coloca no refrigerador para fazer lá os cubinhos de gelo. Tudo bem, turma? Pronto. Vamos dar continuidade, certo? Vamos lá. Temos agora a evaporação, certo? Ou vaporização, tá? Evaporação é a mudança do estado líquido para o estado gasoso, através do aquecimento da água, certo? Então, de sólido para líquido, eu aqueço, o processo é a fusão. De líquido para gasoso, eu aqueço, que é o processo de evaporação ou vaporização, certo? O ponto de ebulição de uma substância é a temperatura que a substância passa do estado líquido para o estado gasoso. No caso da água, é de 100 graus Celsius, certo, turma? Então, quando a água ela chega em 100 graus Celsius, ela atingiu ali o seu ponto de ebulição. Então, ela começa a evaporar. Quando a gente vai colocar uma água, né? Para ferver ou apenas para esquentar, né? Para a gente, sei lá, fazer um achocolatado. Eu não sei se vocês reparam, mas quando a água tá lá esquentando, não fica aquelas bolinhas, na verdade, no fundo da panela? Quer dizer que a água ela está perto de evaporar. Ela só começa a evaporar quando essas bolinhas elas começam a estourar. Quer dizer que a água está passando do seu estado líquido para gasoso. Certo, turma? Aí temos a condensação, turma. Condensação, que também é chamada de liquefação, é o processo que identifica a mudança do estado gasoso para o estado líquido, decorrente do resfriamento, certo? Então, eu pego aquele gás, né, e resfrio ele. Quando eu resfrio esse gás ou esse vapor de água, vou transformar esse vapor em líquido novamente, certo? Um exemplo que a gente pode citar, certo, turma? É o geado e é o orvalho nas plantas que se formam, certo? Às vezes, certo? Aqui no Ceará a gente nem, né? Aqui é muito quente, então não tem como ver isso. Isso acontece mais no sul, turma. Fica que é tipo uma camadinha de gelo sobre as plantas, certo? Bem fininho. É lindo de se ver, certo? Isso acontece graças à condensação. Tudo bem, turma? Também temos o processo de sublimação, certo? Sublimação é a mudança de estado sólido para o estado gasoso por meio do aquecimento, certo? Então, eu tenho
a matéria lá no seu estado sólido, eu aqueci. Quando aqueci, ela não passou pelo estado líquido, ela foi diretamente para o estado gasoso, certo? Isso acontece com quem? Acontece com o gelo seco e com a naftalina. Vocês já repararam? Quando a nossa mãe bota lá a naftalina num determinado lugar, né? Para espantar barata. Aí tá lá aquelas bolinhas. O que é que acontece? Elas vão diminuindo o seu tamanho. Se você passar a mão no local, não tá molhado. Por quê? Porque a naftalina, ela tá lá no seu estado sólido e passou para o seu estado gasoso. Então, ela passou pelo processo de sublimação. Também acontece ao contrário, certo? A matéria, ela pode estar no seu estado gasoso e passar para o seu estado sólido através da ressublimação, certo? Deu para entender, né, turma? Então, vamos revisar aqui, certo? A água, né? Do estado líquido, passando para o estado sólido, certo? Qual é o nome do processo? Líquido para o sólido. Solidificação. Perde ou ganha calor? Perde calor. Do sólido para o líquido. É o processo de fusão. Perde ou ganha calor? Ganha calor, certo? Do estado sólido para o gasoso. Processo de quê? Sublimação, né? Perde ou ganha calor? Ganha calor. E do estado líquido para o gasoso? É o processo de vaporização ou evaporação. Ganha calor, né? E do estado gasoso para o líquido é o processo de condensação. É o processo que perde calor. Então, turma, para nossa aula de hoje, certo? Era só isso mesmo, certo? A gente conversar um pouco sobre as fases da água e as mudanças das fases da água, tá? Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Qualquer dúvida, perguntem no grupo do WhatsApp ou lá no Google Sala de Aula, tá? Beijos e bons estudos, tá bom, turma?